Agora, Ah, agora sim. agora Tudo já está chegando, mas a sua imagem está nítida. Carmen, oi Ana Carmen. Na verdade, Vamos dar um. eu tenho que confessar que eu não sou a pessoa que aparece no palco, né? Eu gosto mais de ficar nos bastidores, fazendo a muvuca, né? E ontem eu tive que dar uma entrevista, assim, né? Horror, porque era uma entrevista. Na verdade, eu tinha que enviar um vídeo que era a entrevista, né? E uma sensação que eu tava falando sozinho, assim, não, eu demorei, eu acho, umas 4 horas para conseguir fazer o dito vídeo, que era de 3 minutos, assim, porque eu não conseguia me concentrar. Eu pensava assim, tá, será que é isso? É isso? Então, não. São mais as pessoas que eu sei fazer nos É, a bastidores. gente, a gente fica nesse. Oi, Ana. A gente fica nessa relação, pelo menos aqui tem mais uma pessoa que a gente já está vendo, e tem as pessoas que podem comentar, né? Que faz ser muito mais ter essa possibilidade de interação, né? É, a- o pessoal está entrando, estou vendo que já chegou mais alguém, e, e a ideia é que a gente possa hoje, eu vou começar então. Deixa eu só pegar um copo d'água. Olá, eu vou começar apresentando. Oi, Adri. A, a ideia da live, me apresentando, né? E, e a gente vai, para quem ainda não me conhece, essa live também vai ser depois disponibilizada no YouTube, né? Vai ser gravada e disponibilizada no YouTube. E a gente hoje vai que trabalha fundamentalmente com formação de professores na relação aí entre arte e educação, né? E eu convidei o Dani para a gente fazer essa live e a gente combinou que ele se apresenta e aí a gente vai conversando aí sobre o assunto. Então, Dani, Então, super primeiro, bem-vindo, obrigada por ter topado. quero primeiro agradecer a Lelê pelo convite, né? Agradecer pelo convite e por insistir no convite, que a gente tentou conversar na semana passada e a tecnologia não nos deixou, né, conversar. E hoje deu tudo certo, a gente conseguiu fazer a conexão para fazer essa conversa. Então, agradeço a Lelê o convite, agradeço as pessoas que já estão aqui conosco, e a gente sabe depois elas vão entrando, elas vão assistindo. Então, desde já eu também agradeço a todas as pessoas que estão nessa função, posição do assistente, né? A pessoa que está assistindo, que está ouvindo, que está nos acompanhando. Eu sou Daniel Momoli, eu sempre brinco que eu sou da região sul, porque eu nasci em Santa Catarina, morei no Paraná, e hoje eu estou no Rio Grande do Sul, já fazem 5 anos. Sou doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho uma história com a Lelê que ela lembrou na semana passada, que a gente mais se viu pela internet do que presencialmente. Há tempo se conhece e trabalha juntos, mas sempre pela internet. E os nossos encontros presenciais foram bem menores do que as tantas conversas e os tantos diálogos mediados pelas tecnologias, né? Mas foi com alegria que eu recebi o convite dela para poder falar um pouco do trabalho que eu tenho feito junto a 2 projetos que eu acho muito importantes e relevantes. Um é a Jornada em Defesa da Educação Democrática e do Pensamento de Paulo Freire, e o segundo, que é o Movimento Popular Pedagógico Escola do Povo, né, que são 2 projetos, 2 ações que discutem o tema da educação, que discutem a função pública da educação, a função social, a dimensão ética, política da educação, né? E, claro, isso atrelado ao trabalho que eu desenvolvo ao lado de uma das pessoas que eu mais admiro,
que é a deputada federal Maria do Rosário, que é uma deputada federal aqui pelo Rio Grande do Sul, e que tem um trabalho de muitos anos na defesa das crianças, do direito das crianças, dos adolescentes, no direito à educação, na defesa da democracia, né? Então, eu tenho muito orgulho de estar ao lado dela, e a ideia é que nós possamos conversar um pouco sobre tudo isso aqui nessa nossa live hoje. E eu acho que tem bem-vinda, Mara, que está chegando agora. Acho que uma das coisas que a gente pode avisar, né, é que a ideia é que seja uma conversa mesmo. Então, sempre que possível, né, qualquer questão que vocês queiram apresentar ou qualquer comentário que vocês queiram fazer, a gente vai estar tentando incluir aqui na nossa conversa, né, e fazer isso acontecer de uma forma de diálogo mais possível, né. E aí, Dani, acho que a gente podia começar mesmo com você comentando como que você vê essa questão dessa data tão marcante, né, que é de 30 anos da publicação do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí como é que isso está atualmente, né, o que isso significa hoje, né, porque acho que é um estatuto que trouxe ganhos importantíssimos, né, para as crianças e para os adolescentes. E vale muito a pena a gente pensar que uma coisa é a lei, outra coisa é como ela acontece, né? Seria tão bom que a gente publicasse e tudo acontecesse, né? Mas acho que poder entender melhor como que isso está acontecendo de fato no nosso país. Não, eu acho que é um ótimo início para essa nossa conversa, né, Lili? Eu até estava aqui abrindo os dados de uma pesquisa que depois eu vou comentar, que nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre, que é da educação durante a pandemia e que mostra, que traz dados que são muito preocupantes na perspectiva do direito e da proteção das crianças e dos adolescentes. E nós temos feito muitas atividades desde o início de julho para marcar os 30 anos, né, do Estatuto da Criança e dos Adolescentes, o ECA, como nós chamamos, porque é uma das leis mais completas do mundo e uma das leis que mais tem sido utilizada como referência por outros países para garantia do direito das crianças e de adolescentes, né? Mas ao mesmo tempo, é como tu disse, que bom se tudo aquilo que tivesse escrito tivesse sido implementado, né? E nós sabemos que isso não aconteceu. Há sempre um caminho muito longo entre a publicação de uma lei, entre a apresentação de uma legislação, até fazer com que ela realmente chegue à vida das pessoas. É claro que nesses 30 anos, nós temos muito a comemorar, né? E hoje, principalmente devido a esse último ciclo de 2016, até um pouco antes, de 2014, 2015 para cá, nós começamos a ter muitas perdas e muitos retrocessos, né? Naquilo que a gente fala do direito da criança e dos adolescentes, nós vimos que ao longo dos anos 90, e principalmente na primeira década do ano 2000, nós conseguimos avançar, principalmente na erradicação do trabalho infantil, na segurança alimentar das crianças e de adolescentes, no combate à exploração sexual, à violência sexual, à violência doméstica, à violência física. Nós conseguimos avançar mudando a concepção daquilo que a gente entende como a criança, o adolescente, não mais como um objeto da política pública, mas entendendo-as como sujeitos, a criança como um sujeito de direitos, o adolescente como um sujeito de direitos. Até acho que nós avançamos muito mais em relação à criança do que em relação aos adolescentes, né? Mas conseguimos fazer significativos avanços, né? Agora, nesses últimos
anos, e principalmente nesse ano, por causa da pandemia, nós estamos vendo se desnudar, primeiro se desconstruir uma série de retrocessos, uma série de garantias, de conquistas que nós tivemos, mas também vimos que a pandemia foi desnudando um conjunto das desigualdades, da exclusão, que antes ficava um pouco escondido por um véu muito fino que eu tenho chamado que é o véu das políticas públicas. Tá? Então, devido a uma proteção que se fazia, parecia que nós tínhamos avançado muito, que nós não teríamos mais retrocesso, mas não. Nós tivemos e tivemos muito. E a gente percebe isso, onde que isso se torna visível, né? Quando nós vamos para as ruas e nós percebemos que, novamente, nós temos as crianças nos semáforos, nós temos as crianças que estão nas ruas pedindo comida, pedindo dinheiro, né? Nós vemos as crianças, às vezes com o pai, mãe, o responsável, ou com alguém que está cuidando, né? Então, aquelas imagens que eram muito fortes, principalmente no início dos anos 90, e que foram sumindo, porque nós conseguimos garantir que as crianças fossem para a escola, que elas tivessem o acesso à escola, e não só estar na escola por causa da garantia do direito à aprendizagem, mas entendendo que a escola é essa unidade da política pública, em que a criança, quando chega à escola, ela passa a ser atendida naquilo que se refere à segurança alimentar, tem a questão da saúde, do esporte, do lazer, da cultura, ela passa a estar inserida num outro meio. Então, com isso, nós ampliamos, nós universalizamos, né, o acesso à educação infantil, principalmente. Ainda não chegamos naquilo que nós defendemos e entendemos que é onde nós queremos chegar, mas tínhamos avançado muito. Né? Avançamos em relação ao ensino fundamental, até o 9º ano. Né? Mas o que nós começamos a perceber? Nós começamos a perceber que novamente as crianças começaram a deixar de ir para a escola, principalmente as crianças antes dos 4 anos de idade, ou então começa a perceber aqueles períodos em que a criança vai, mas ela falta muito, ela não consegue chegar. Falta a questão do transporte escolar, tem a questão da alimentação, tem as questões objetivas e materiais das famílias. Então, quer dizer, se a criança não está na escola, aonde que ela está? Tá? E aí nós temos que pensar. Sim. Acho que são muitas informações, queria te fazer uma pergunta. Claro. Isso que você fala, né, desse reconhecimento dessa perda, porque eu acho que tem um aspecto importantíssimo em tudo que você está trazendo, que é do quanto que a escola promove múltiplas garantias, né? Quer dizer, para além do aprendizado, essa multiplicidade com relação à saúde, né, com relação aos cuidados, com relação ao esporte, enfim, a alimentação. Acho que a gente tem aí uma diversidade de cuidados, inclusive com relação à violência, né, pelo todo o trabalho que é feito no sentido de acompanhamento quando a criança chega e é identificado algum tipo de dano, né, de machucado, enfim, de possível sofrimento, né, decorrente de uma violência. Agora, essa diminuição que você apontou agora, né, sobre a presença na escola, evidentemente é algo que foi identificado antes da pandemia, porque é óbvio que agora é zerado, né? Então, você consegue... você tem alguma informação sobre em que momento, a partir da 2011, quer dizer, é na última década que a gente identifica esse retrocesso? Na verdade, tem um dado que eu estava essa semana estudando que apontava para uma diminuição de 2015 para cá, dos últimos 5 anos, né, no Brasil, nós vimos 100 mil vagas da educação básica desaparecer. Tá? Quer dizer, claro, tu vai pensar assim, mas 100 mil no Brasil não é muita coisa. Então, uma vaga que a gente perde na educação pública é muita coisa. Tá? Então, quer dizer, nós iniciamos a década, ali pensando em 2011... 100 mil mortos é muita coisa, 100 mil vagas também, né?
Exato, ótima comparação, né? Assim, porque é isso que nós temos que falar, né? Nós iniciamos essa década, lá em 2011, num período de afirmação do direito à educação. Por que a gente pode dizer que era um período de afirmação do direito à educação? Porque nós estávamos caminhando na construção do Plano Nacional de Educação, que foi que começou a ter vigência em 2014, então 3 anos depois, né? E que o plano ele foi pensado dentro de uma agenda da educação, que ali estava o Fundeb, ali estava um conjunto de outros programas que davam a garantia do direito à educação, a proteção à infância, né? E sempre proteção não é aquela ideia que tu isola e que tu põe numa redoma. Não, proteção é dizer que tu oferece as condições para que a criança ela tenha o desenvolvimento saudável e um desenvolvimento com acesso. Acesso à educação, acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso ao esporte, acesso à saúde, acesso à alimentação, né? Então, quer dizer, nós iniciamos a década nesse período de afirmação, e não que era tudo fácil e maravilhoso. Não, sempre foi com muito debate, com muita luta, no sentido de explicar o que significava investir em programas que, por exemplo, garantia que as mães, que são as chefes de família, né, em sua maioria, as mães tivessem em seu nome o contrato da casa que elas tinham financiado, ou que as mães fossem as beneficiárias dos programas sociais. Porque nós sabíamos que a distribuição da renda, a casa, estava totalmente implicado com... Elas são duas das condições objetivas para que a criança possa acessar e permanecer na escola, né? Então, nós vínhamos de um conjunto de agendas que se entrelaçavam e que nos permitem dizer que iniciamos como afirmação. O que acontece? Nós não podemos fazer uma leitura dessa perda dos direitos, dos retrocessos, achando que teve um único epicentro, que é o de 2016 para cá, quando aconteceu o golpe, né? Nós temos que começar a pensar a crise estrutural do capitalismo e como que as famílias começaram a ser afetadas. Na primeira questão, que é a da renda familiar, bom, as famílias começaram, os pais, as mães, os responsáveis, começaram a perder o emprego, começaram a perder as condições objetivas, materiais, e isso tudo foi influenciando em como é que a criança teria condições de ter acesso à escola, ou de ter acesso a outros tipos de atividade, né? E aí começa a afetar mais diretamente os jovens, os adolescentes. Por quê? Bom, se antes vamos pensar aquele nosso aluno, aquela nossa aluna de 14, 15 anos, que ia para a escola num turno e no contraturno ela ia para a oficina, lá do Mais Educação, ou para uma atividade de contraturno. Ela precisou sair porque ela foi fazer algum tipo de trabalho. Ou a menina, né, a adolescente, a jovem se tornou babá, ou ela passou a teve que cuidar dos irmãos, para que as mães, os pais responsáveis pudessem trabalhar, ou o menino, surgiu uma vaga de emprego para o menino, e, bom, ele tinha que ajudar na renda da família, né? E isso também começa a fazer uma desestruturação, quer dizer, aquela criança que antes podia ficar o dia todo na escola, agora já não podia mais. Aquele jovem que ia para a escola, fazia uma atividade de contraturno, às vezes estudava uma segunda língua, praticava um esporte, não pode mais, né? Quer dizer, toda a crise que nós tivemos na questão do capitalismo, da crise econômica, ela começou a afetar a maneira como as pessoas viviam. E isso foi desestruturando a questão da educação. Claro, no momento que nós começamos e que tivemos um golpe e que temos uma mudança radical na política pública, então isso começa a ter sinais muito mais fortes, muito mais visíveis são esses sinais, né? E aí nós começamos a ter perdas, e perdas uma em sequência da outra, né? Então, quando nós temos a emenda constitucional 95, lá de 2016, que limita os gastos públicos,
que não permitem mais que prefeitos, que governadores, que a própria União possa fazer os investimentos adequados. Ou quando nós tivemos a reforma do ensino médio, que muda a concepção de escola, de educação, de formação, a própria BNCC, quer dizer, o documento que nós temos hoje não era aquele que nós discutíamos e que nós defendíamos que deveria ser, como é que ele deveria ser, que concepção de educação ele trazia, né? E depois ele começa atingindo. E nesses últimos 2 anos, principalmente após a eleição do Jair Bolsonaro, nós começamos a perceber ataques ainda mais fortes, por exemplo, ao Conselho Nacional do Direito das Crianças e Adolescentes, aos fóruns, aos movimentos. Então, quer dizer, nós temos que olhar para esse cenário de perdas e entender como que nós iniciamos a década e como é que nós estamos chegando ao fim dessa década, né? Houve ali uma mudança no meio, porque nós tínhamos uma projeção que lá, ao final dessa década, nós poderíamos, a nossa ideia era chegar ao mínimo de ter 10% do PIB investido em educação. Hoje nós temos pouco mais de 5%, né? Chegamos a quase perto dos 6% e caímos. Então, quer dizer, isso tudo vai dando sinais. Nós tínhamos uma ideia, começamos a fazer uma trajetória, mas ela foi interrompida. Então, só para entender esse cenário, que eu acho que ele é importante, assim, né? Com certeza, acho que foi bem legal esse caminho que você foi traçando, né? Porque é poder entender o quanto são múltiplos fatores, né, que vão levando a uma condição de desmantelamento de um projeto, né? E aí a gente precisa entender muito bem, e acho que aí talvez seja nosso, como a gente pode caminhar aqui, que é quais são, né, as ações fundamentais para que a gente possa retomar, né, primeiro interromper essa avalanche de perdas, né, que a gente tem vivido, e a gente está falando aqui, o nosso foco é a criança e o adolescente, e nós vamos ficar nele, porque são muitas, né, e não é só nesse campo, infelizmente. Mas quais são as ações importantes que a gente precisa ter, né, para poder retomar esse crescimento que está aí num declínio, né, num movimento de perda por 10 anos já, né? Então é muito tempo já que faz, e acho que tem um aspecto super importante, e na educação a gente sabe disso perfeitamente, né? A gente leva muito tempo para mudar práticas, para construir outras bases de ação, né? E depois se você não tem isso muito bem estruturado, muito bem incorporado, você perde rapidamente, né? Então, acho que a gente tem aí um dos aspectos que você falou, né? Você comentou que é das crianças na rua, né? A questão da violência contra crianças e adolescentes, né? Essa é uma questão importantíssima. Você faz um trabalho enorme para mudar uma mentalidade, né, de bater em criança, para mudar essa visão, e você perde isso muito rápido na hora que você tem um movimento contrário, porque é uma questão geracional, né? As pessoas mudam com um tempo longo essas suas crenças, né? Então a gente tem que ficar fazendo isso durante décadas para que isso realmente seja uma mudança instaurada socialmente. Então acho que a gente poder conversar um pouco também desses, ou ainda desses indícios, talvez se você preferir a gente fala um pouco sobre essa pesquisa da pandemia e depois fala sobre ações que a gente precisa pensar, né? Porque acho que isso é uma parte importante da gente dar algumas dicas, né, de por onde caminhar. Eu acho que nessa questão das ações, Lelê, é muito importante, né, nós pensarmos. Uma das primeiras ações que nós temos que ter noção, entendimento, é o quanto que a pandemia ela nos mostra o desgaste
a falência do modelo de sociedade que nós estávamos vivendo, e quando eu digo modelo de sociedade é pensar a economia, é pensar a educação, é pensar a escola, é pensar a saúde, é pensar o transporte, é nós pensarmos realmente a sociedade. Que sociedade é essa que nós vivemos? E por que eu penso isso? Né? Eu tenho lido, escrito, debatido e falado assim que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve um pacto muito, muito forte entre os países, entre as nações, que nós não repetíssemos a barbárie. E fizemos imensos esforços ao longo da segunda metade do século XX para que a barbárie não se repetisse. Mas não deu certo. Né? E nós fomos vendo isso na ruptura que teve da democracia com o capitalismo. Que nós chamávamos isso do estado de bem-estar social. Né? Que era aquela ideia que tu precisava que as pessoas estivessem bem para que elas produzissem, para que elas trabalhassem e que elas gerassem lucro. Né? Então, quer dizer, então, tu precisava da vida das pessoas para que elas produzissem lucro. Era assim que o capitalismo funcionava. Mas chegou um momento em que já não tinha mais lugar para todo mundo. Então começa uma agenda que é aquela da necropolítica. Tu precisa matar. Né? Mas não vai ser a ideia do assassinato, vai ser a ideia que tu retira as condições que as pessoas tenham de viver. Então, nós não vimos isso somente no Brasil, a gente viu na Turquia, com Erdogan, nós vimos no Egito, nós vimos com o Macri na Argentina, com o Trump nos Estados Unidos, a gente vê com o Boris Johnson, a gente vê as ações dos países do leste europeu. Né? Então, quer dizer, há uma ruptura do capitalismo com a democracia, a ideia de que o Estado garantir a vida já não é mais aquilo que vai estar acontecendo e, portanto, você deixa que as pessoas elas morram na fila dos hospitais, que elas não tenham vaga na escola, que elas não tenham direito à aposentadoria, que elas não tenham o direito digno de fazer as 3 ou 4 refeições mínimas por dia, né? Não tenha direito à saúde. Então, isso tudo foi mostrando como que nós estamos tendo uma ruptura, uma mudança na noção de Estado, de sociedade. E a pandemia escancara isso. Por que eu estou dizendo esse dado? Isso, né? Tem um dado que para mim é o mais alarmante, que é um dado de 2018, né? Que é a pobreza expressiva das crianças. Mais de 30% das nossas crianças vivem numa situação de pobreza ou extrema pobreza. E a pobreza, ela não é um defeito. A pobreza é um efeito do sistema que a gente vive. Porque, diante da pobreza, tu precisa ter uma atuação que dê condições para que aquela pessoa que vive nessa situação, ela tenha a garantia do direito positivado à vida. A garantia à vida não é uma frase que a gente diz a bel prazer. Ela é algo que está na Constituição. E como é que tu materializa isso? Né? Tu materializa para essa pessoa em situação de pobreza, extrema pobreza, através do serviço público. Tu permite a ela, por meio da educação pública, na escola, de acesso amplo, universal e democrático. Tu garante a ela a saúde através do SUS. Tu garante as condições básicas para a dignidade através de um programa de transferência ou de distribuição de renda. Tu garante isso a partir do acesso ao saneamento básico. Esses dias eu falava em um debate que 49% das escolas do nosso país, elas não têm saneamento básico. E isso é muito preocupante, porque a gente cruza esse dado do saneamento, pensando que 30% das crianças vivem em situação de pobreza, extrema pobreza, quer dizer, tu tem aí pessoas vivendo numa zona de vulnerabilidade. Como é que você vai pensar o crescimento, o desenvolvimento saudável, ou que essa pessoa exerça, né, em plenitude o seu direito de cidadania? Então, eu acho que quais são as ações diante disso? Eu acho que nós não temos que, por exemplo, inventar uma nova lei, porque
porque nós temos a lei mais completa do ponto de vista dos seus dispositivos em relação ao direito da criança e dos adolescentes. Nós temos aqui, primeiro, salvaguardar as conquistas que nós tivemos. Por exemplo, fazendo com que os conselhos tutelares funcionem plenamente nos municípios, exigindo do Estado que ele cumpra com o seu papel, porque nós não podemos assumir a função do Estado. Defender a democracia, defender o Estado de Direito, é exigir que o Estado funcione plenamente. Por que isso? É o Estado que tem que garantir o funcionamento das redes de proteção. Eu falava hoje pela manhã, quando uma criança chega à escola de educação infantil, ela aciona uma rede toda de proteção, que é a saúde, a alimentação, a educação, o esporte, o lazer, a assistência, a proteção, a segurança. Né? Então, quer dizer, a segunda ação que nós temos que fazer é isso. Primeiro, a defender, salvaguardar o que conquistamos, na perspectiva de defender o ECA, que é essa lei que completou 30 anos, que é uma das mais completas do mundo. O segundo é exigir do Estado as redes de proteção, né? Que essas redes de proteção elas funcionem. O terceiro aspecto que nós temos que falar é de uma política de distribuição de renda, uma política de transferência de renda que permita, por exemplo, aquilo que tem sido chamado agora, nesses últimos meses, de uma renda cidadã ou de uma distribuição daquilo que são as riquezas de forma que garanta a cidadania, que não é algo de agora, desses meses. Isso vem desde a redemocratização do país, temos experiências de outros países, né? Então, quer dizer, a ideia de combater a pobreza, a ideia de que as pessoas não podem viver nessa situação, nunca pode ser visto como algo moral, que isso é feio, isso não pode. Não. É entender que isso é um efeito do sistema e que nós temos que garantir que essas pessoas tenham o mesmo acesso que nós tivemos. À escola, o acesso que nós temos ao museu, ao acesso que nós temos a uma praça. Quando é possível ir para a praça, porque durante a pandemia não dá para sair de casa, né? Mas o acesso à praça para brincar, para ter um momento de lazer, de entretenimento com as famílias. Né? Então, quer dizer, vai pensando esse tecido que nós chamamos que é a cidade. E eu digo esse tecido porque não é só pensar a cidade, é pensar como que isso se adapta a quem vive na zona rural, ou para quem vive nas regiões que são os ribeirinhos, né? ou para as populações indígenas. Nós não podemos nos esquecer disso, porque nós temos um outro dado e uma ação que nós precisamos ter muita coragem de enfrentar, que é a exclusão da escola, né? Nós temos quase 10% dos nossos alunos e alunas no Brasil, eles reprovam. Né? E o que significa isso? Não é aprovar todo mundo para resolver. A reprovação é um dos primeiros fatores que leva à exclusão, que leva ao abandono da escola, à evasão escolar. Né? E isso tudo vai nos mostrando, eu tenho, todo momento eu estou me reportando da escola, porque eu defendo que, para nós, no Brasil, na América Latina, o papel da escola é muito diferente do papel que tem a escola na Finlândia, tem o papel da escola na Alemanha, nos Estados Unidos, porque é por meio da escola que as nossas alunas, que os nossos alunos, que as crianças, elas vão ter acesso a conhecimentos, a experiências que elas não teriam em outro espaço. Eu sempre uso um exemplo básico, que é o meu. Né? Eu venho de uma família de classe média, uma família estruturada, mas que ir para o museu, ir para uma exposição não fazia parte da vida da minha família. Foi pela escola que eu conheci né? As práticas artísticas que estão além daquelas experiências culturais, familiares. E, portanto, ao longo da minha trajetória escolar, de 13, 14 anos, né, desde lá da educação infantil até concluir o ensino médio, todos os anos eu tive aula de arte. E eu fui tendo acesso ao conhecimento artístico, às experiências artísticas. E se não fosse pela escola,
Isso não fazia parte da rotina da minha família. E eu sempre digo isso para as nossas crianças, para os nossos estudantes. Se não é pela escola, eles não vão ter acesso a esse conhecimento. Né? Então, quer dizer, é por isso que nós temos que pensar o papel que tem a escola na garantia do direito das crianças e dos adolescentes, e sempre entendendo a ideia que a escola, como uma unidade de política pública, ela é o elemento central daquilo que nós temos chamado de território de cidadania, de uma cidade, de um território de cidadania, de uma região perirural, né, que é aquelas regiões que são médio urbanizadas, ainda agrárias, ou da criança que está no campo, né, porque a escola, como esse elemento do território de cidadania, ela vai permitindo acesso às outras instituições, aos outros serviços. Então, quando nós falamos da escola no nosso país, quando nós falamos da escola na América Latina, nós não estamos falando somente da ideia da aprendizagem, que é importantíssimo, mas nós estamos falando da ideia de iniciação à vida pública, da ideia de uma experimentação democrática, da ideia de ter acesso ao mundo. Né? Então, eu acho que é aí que estão esses elementos que nós precisamos observar nesse momento que nós temos tantos retrocessos e a retirada dos direitos. Né? Eu acho que no ano passado... Ô, Dani, nós... Oi, sim. só uma coisa, porque eu vi que, queria só comentar que eu vi que tem pessoas que não são da área de educação que entraram aqui na sala. Aliás, bem-vindo a todos que foram entrando e muito bom ter vocês aqui, né? Porque eu acho que você está trazendo um olhar para a escola que é super importante, que está muito além do seu principal objetivo, né, do seu principal motivo de existência, que sem dúvida nenhuma é o aprendizado, mas a escola ela estabelece essa rede mesmo, né? Então, na hora que você pensa, e ainda mais na educação infantil, mas mesmo nos outros níveis, né, na hora que você pensa em todos esses aspectos que a escola contempla, né, acho que é isso que você está trazendo com muita clareza, do quanto que o diálogo que a escola faz, as pontes que ela faz com a saúde, né, seja por meio dos profissionais que vêm até a escola fazer um trabalho diretamente com os alunos, seja no encaminhamento que a escola faz dos pais aos postos de saúde ou aos hospitais, né, a gente tem aí um trabalho importantíssimo, né, a alimentação, que não, né, não precisa de explicação, mas que e jovens, a alimentação escolar é a principal alimentação que a criança tem durante o seu dia, né? E além disso, né, a Estelinha está aqui comentando também essa multiplicidade, obrigada Estelinha de estar aqui, essa multiplicidade de papéis, né? Eu acho que a gente tem também a relação com a cultura que você apontou de uma maneira super bacana aí na sua experiência pessoal, né? Do quanto que a escola promove, eu como professora de arte, inúmeras vezes, vivi a situação de ser a primeira vez que um aluno ia num teatro, que via uma obra de arte, que ia numa exposição. Quer dizer, acho que a gente tem, né, no grupo que nós dois participamos e que outras pessoas, a Ana, a Adriana, a Estelinha, que estão aqui, né, fazem parte dos nossos grupos de pesquisa, eles mostram essa importância, né? Que é um direito a essa cidadania que também passa pelo universo cultural, né? Então, acho que é muito legal que essa sua explanação, porque ela vai mostrar como que a escola faz essas várias vinculações, né, possibilitando esse exercício cidadão, né, que você está falando. Então, eu só quis retomar um pouco a sua fala, porque
algumas das pessoas que entraram eu conheço, e eu sei que não são da escola, né? Não trabalham na escola. E aí acho que só para ajudar a que todo mundo possa acompanhar. Mas pode continuar aí, que está muito interessante. Não, eu acho muito importante esse apanhado, Lelê, agradeço muito. Né? Oi, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Estou te ouvindo, sim, pode falar. Ok. Não, eu acho muito importante esse apanhado, Lelê, né? Trazer, até porque permite falar de um outro aspecto que estava esquecendo, que é a dimensão socioeducativa da política pública. A política pública ela tem uma dimensão socioeducativa e a política pública ela também tem uma dimensão que ela é educativa, que ela é formativa. Porque a gente sempre pensa que a política pública ela é algo que ela é ruim, que ela, isso não pode. Se a gente fizer bem o nosso trabalho na escola, tá ótimo. Mas a escola, ela é uma política pública. Né? O direito à cidade, o transporte público, eles são uma política pública. Então, eles têm uma dimensão socioeducativa, e eu acho que nesse aspecto, nós avançamos muito pouco. Né? Porque o que a gente foi percebendo? Né? A gente ainda foi percebendo que as pessoas compreendem, né, que eu vou para a escola porque eu sou obrigado, né? Eu tomo vacina porque eu sou obrigado, eu vou fazer tal coisa porque se eu não fizer isso, tem algumas responsabilidades que eu tenho que assumir. Não, nós temos que entender o que significa aquela dimensão integral do desenvolvimento do ser humano, que é aquilo que está na nossa Constituição. E daí nós falamos, né? Vou retomar aquela ideia do direito à vida, que eu tenho discutido muito isso. E discutido na perspectiva de permitir que as pessoas compreendam como é que tu materializa isso. Como é que tu materializa o direito à vida? Como é que tu materializa o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, à cultura? Né? Tu tem que olhar para isso que está na lei, né? E tu tem que pensar como é que ela é transformada num programa, num projeto que vai ser implementado, para saber como é que ela vai chegar até a vida das pessoas. Tá? Então, eu tenho dito isso. Como é que a gente faz com que a nossa política da educação, aquilo que a gente defende enquanto concepção de escola, de educação, vai chegar lá na nossa sala de aula para que o nosso aluno tenha o entendimento. Ou como é que vai chegar lá dentro daquele programa que vai permitir atividades de lazer, de esporte, de cultura, aos finais de semana para que as pessoas vão. Né? E isso tudo foi um avanço muito importante para nós. Nós avançamos pouco. Né? Mas por que foi importante? Porque nós conseguimos, por exemplo, né, tirar aquela ideia que se tinha lá no início dos anos 90, que tu chamava que a criança era um menor infrator. Né? E a criança era um menor infrator e ela ia lá para a FEBEM ou ela ia lá para a SEBEM, e aí cada estado ia ter o seu aparelho, né, disciplinador. Essas crianças, elas eram entendidas como sujeitas que tinham cometido um tipo de infração e que tinha que ter uma correção dessa infração. Né? E ali elas eram expostas ao encarceramento. Então, tu aprisiona, tu encarcera e tu acha que isso é o disciplinamento. Né? Claro, e isso abriria um debate amplo sobre o disciplinamento através da educação, da cultura, do lazer, do esporte. Né? É sempre uma linha muito tênue, a emancipação e o disciplinamento. Né? Mas é preciso, nós conseguimos superar no sentido de não mais entender a ideia de que a criança, o adolescente, vítima da violência do Estado, vítima da omissão do Estado, vítima da omissão e da ausência, né, da família, que ela fosse penalizada, encarcerada e exposta a outros perigos e outras violências. E aí nós passamos a pensar nas medidas socioeducativas, em que tu socializa o mundo e as oportunidades com essas crianças,
com as juventudes, para que elas possam fazer parte de um conjunto, um contexto de ações, formações, práticas, atividades, experiências, que deem a ela as mesmas oportunidades que tinham sido negadas até então. Né? Porque é isso. Nós vivemos num país em que é negado o direito a determinadas atividades, ações, serviços a parcelas da população. E parcelas que são expressivas. E aí eu volto àquele dado que eu falava das 30%, do 30% de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Né? Porque ali, tu sabe a quem está sendo negado esse direito. Tem um fato que eu sempre conto. No ano passado, no início de fevereiro, porque nessa época é muito calor em Porto Alegre, eu estava chegando no meu local de trabalho, né, e passa pela Redenção, que é o nosso parque aqui, o nosso parque mais bonito. Já foi mais, mas ele voltará a ser o mais bonito, né? Eu estava passando pela Redenção, um parque muito arborizado, tem uma rua muito arborizada também, e ali tinha uma criança com... era o seu pai, ou o seu cuidador, ou o seu responsável, né? Mas a criança estava sob a tutela naquele momento desse pai, e o pai era um guardador de carros. Então a criança estava ali, ao redor do pai, brincando, né? Era uma criança negra, né? Um pai negro, e a criança estava ali. Eu andei mais uma quadra, e eu passo pela frente de uma escola de educação infantil privada. E está saindo da escola uma professora, junto com uma auxiliar, e tinha em torno de 10 ou 12 crianças, todas elas brancas, loirinhas, né? E elas estão saindo para uma atividade, era um passeio. E aquela imagem, para mim, foi muito forte, porque ali eu me dei conta que já estava distribuído o papel de cada uma daquelas crianças. Qual delas teria acesso permanente, sem interrupção, à escola, à formação, às atividades, e qual que teria um acesso que seria um acesso parcial, regular, ou melhor, irregular, cheio de interrupções. Né? Ali os papéis de cada criança, de cada cidadão, estava demarcado. Né? E para mim foi uma cena forte, foi a distância de uma quadra, mas me fez perceber o quanto que nós temos que ter esse olhar, né? Quando nós falamos daquilo que é a garantia de que a criança tem o acesso à escola, de que o adolescente tem o acesso à formação, a uma formação plena. E por que eu digo isso, né, Lelê? Nós temos um dado muito significativo, que é o índice de evasão da criança, do adolescente, desculpa, que termina o 9º ano e que passa para o ensino médio. Do 9º ano para o ensino médio, essa passagem que parece tão simples para nós, né? Nessa passagem, quase 30% dos estudantes não completa essa passagem. Termina o 9º ano e não vai para o ensino médio. Daquelas 70 que vão, nós temos quase 40% que não completam o 1º ano do ensino médio. Daquelas, era 70, 40 desistiram. Daquelas que ficaram, aquelas 30 que ficaram, menos de 50% chega ao 3º ano e conclui o ensino médio. Isso quer dizer o quê? Primeiro, há um dado importante que para nós, a nossa juventude, ela não tem a opção se ela estuda ou se ela... As jovens... Vou tirar esse barulho daqui, desculpa, pode continuar. As jovens e os jovens do nosso país, eles estudam e trabalham, né? E muitos desses jovens estão em situação de subemprego, ou eles estão em situação de um emprego que não concilia com os estudos,
tem uma pesquisa que eu li recentemente que era uma etnografia sobre a produção da masculinidade na escola. E daí estudava como é que se produz o sujeito bom aluno, o menino bom aluno. Né? O menino que está se constituindo nessa identidade, né, generificada, homem, heterossexual, ser bom aluno pode fazer com que os seus pares achem que ele seja gay. Então ele constrói a masculinidade dele em torno da prática de ser um bom ou um mau aluno. Esse sujeito, aluno, homem do ensino médio, ele chega no momento em que ele precisa trabalhar. Né? Então, por exemplo, ele é um estudante que mora na periferia. Aqui em Porto Alegre, a Rede Zafari, que é uma grande rede de mercado, emprega parcelas expressivas da população jovem, né, que deveria estar na escola, numa situação de exploração do trabalho juvenil. Né? E o que nós temos? Esse aluno, então ele sai de casa cedo, né, ele pega o transporte para ir para a escola, e da escola ele vai direto para o trabalho, e ele tem que ter uniforme. Então, na sua mochila, ele tem que levar o material, o uniforme e a comida. Porque se a escola não oferecer alimentação, ele tem que ter alguma coisa para comer para começar a trabalhar. Né? Então, primeiro que há a estrutura, né, de sair de casa com esses materiais, com tudo isso, para ir para o trabalho. Então, e daí ele vai trabalhar, ele vai para a escola, estuda até o meio-dia, da escola ele vai para o trabalho, ele vai ter 8, 9, 10 horas de jornada de trabalho, um jovem de 16 anos. Então ele vai sair lá pelas 9 da noite, ele tem que pegar o transporte, ir para casa, para no dia seguinte ele ir para fazer tudo de novo. Né? Quer dizer, nós temos aí uma situação na produção dessa masculinidade juvenil que também vai desestimulando a questão da escola. Né? E aí, o que acontece? Para muitas famílias, há aquela noção moral. Bom, é melhor que meu filho esteja trabalhando do que esteja nas ruas. E a escola não leva a nada. Né? Estudar não leva a lugar nenhum. Então, é melhor que ele vá trabalhar do que ele vá para a escola. Né? Então, quer dizer, aí nós vamos percebendo essas desigualdades. Né? E tudo isso que eu estou falando é para a gente pensar... Sim. Não, conclui. Mas tudo isso para a gente pensar como é que nós olhamos para esse documento chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós olhamos para aquilo que está ali colocado, né, e pensamos em como é que nós garantimos que as crianças, que os adolescentes, eles tenham assegurado as condições mínimas, né, para uma vida segura, aqui uma vida segura, né, em que ela está protegida naquilo que se refere ao risco da desnutrição, da insegurança alimentar, ao risco da violência, ao risco da exploração, ao risco do abandono da escola, né, à omissão do papel do Estado. Então, é pensar que olhar para aquela lei, né, porque também se criou aquela ideia que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é para criar vagabundo. Né? Porque, bom, o pai e a mãe não podem bater, o pai e a mãe a criança não pode trabalhar. Não, o trabalho tem uma dimensão educativa. Né? Mas o trabalho não pode ser aquele que faz com que uma criança de 7 anos vá trabalhar num canteiro de obras como auxiliar de pedreiro, ou que vá cortar cana. Ou que a ela seja tutelada a responsabilidade pelo irmão, pela irmã que são mais novos. Né? Ao mesmo é pensar assim, a educação, a formação que a família vai dar, não pode ser confundida com violência, com repressão, com agressão. Né? Então, são questões que nós temos que avançar enquanto sociedade. Eu vou ter que fazer uma coisa péssima, porque ou você ou vou ser o Instagram. O nosso tempo acabou. Parece mentira, né? Eu tô aqui agoniada porque o Instagram vai
quebrar a live, vai fazer com que ela suma. E eu queria só te falar que eu acho que eu adorei ficar te ouvindo. Para quem me conhece, sabe que para eu ficar quieta do jeito que eu fiquei é porque eu estava adorando. Mas eu acho que a gente ficou aqui com uma vontade, pelo menos eu, e aí eu vou te pedir, se você tiver algum documento, alguma indicação sobre o que está acontecendo nesse momento da pandemia, né? Que aí eu posso colocar isso na divulgação, seja do Instagram, seja do YouTube, quando eu publicar, né? Colocar um link para que as pessoas possam ver essas informações também. Eu vou parar de falar, vou deixar os minutos finais para você, mas são 2, e te agradecer muito. Adorei muito te ouvir, e já sabia que eu ia adorar, e obrigada por todo mundo que veio. Você fecha a live como você quiser, tá bom? Obrigadíssimo, Dani, foi uma delícia te ouvir. Obrigado, Lelê, obrigado às pessoas que nos acompanharam. Aí eu fui matando a saudade um pouco da Ana Carmen, da Estela. Alguns eu não consegui reconhecer, porque o nome aí do perfil a gente não identifica, mas agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, né? Vou passar sim, Lelê. Eu tenho vários documentos, várias referências, né, para passar sobre pensar essa questão da educação durante a pandemia, na perspectiva da garantia do direito das crianças, dos adolescentes, a própria questão dos 30 anos do ECA, né? Tem uma carta da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Direito das Crianças e dos Adolescentes, que lista todos os retrocessos que nós tivemos e como é que nós avançamos na garantia, né? E também pensar, vou deixar o link de um trabalho que a gente está fazendo aqui em Porto Alegre, que é o Comitê Popular Estadual de Acompanhamento da Crise Educacional no Rio Grande do Sul, que tem acompanhado a situação da educação nesse momento e que tem mostrado a vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes, né? E um outro aspecto é pensar assim, por que esse tema é tão importante? O Brasil é um dos países que mais terá direitos violados nesse ano por causa da pandemia, né? E nós sabemos que as crianças, as juventudes serão as mais expostas, principalmente aquelas mais pobres em situação de pobreza, né? Então, nós não podemos olhar e pensar assim, não fui eu, né? É uma responsabilidade de todos nós, de todas nós, para que todas as pessoas tenham assegurado o direito à existência digna, à vida digna, com todas as condições. Isso está acima das posições que nós temos, que nós defendemos, né? Isso é uma questão da defesa da vida, é a questão do ser humano, né? É a questão da civilização. Nós não podemos deixar de lembrar que nós somos responsáveis uns pelos outros, né? Então, eu vou nesse sentido para a gente fechar, porque não vai dar para abrir outras ideias e debater, mas agradecer muito, adorei a nossa conversa. Que bom que deu certo a conexão hoje. E eu estou sempre à disposição aí para conversar, falar. Eu sempre tenho assunto e falo pelos cotovelos, então estou sempre à disposição. Nós dois juntos dá para fazer umas 24 lives, uma hora atrás da outra. Muito obrigada, Dani, obrigada por todo mundo. Teve gente que acabou de chegar, via Fabi, via Thaís, viu um monte de gente entrando. Uma delícia ter vocês aqui, e essa live vai ficar publicada, então quem não conseguiu ver tudo, acho que vale a pena assistir. O Dani trouxe reflexões super importantes. Então, brigadíssimo, querido. Dá até para a gente fingir que a gente não está na pandemia, porque a gente está tão acostumado a se ver assim. Exato. Mas muito bom. Beijão, pessoal. Até mais. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.